Bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Estamos recebendo no programa de hoje o Dr. Filipe Pavinato, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e autor de dois inventos recentes. Na primeira pauta do programa de hoje falámos sobre um biosensor que permite quantificar o índice de antioxidantes que existem nos alimentos e principalmente nas bebidas. Agora, vamos falar de outra pesquisa do Filipe, que é o desenvolvimento de uma placa inovadora, descartável e flexível, também impressa e transparente, que permite analisar de forma quantitativa o estágio do desenvolvimento da cicatrização de feridas e verificar se há necessidade da aplicação de medicamentos, principalmente em casos de úlceras de pressão, situações que são complexas e muito comuns, principalmente em politraumatizados, idosos e em outros tipos de pacientes que ficam acamados durante longos períodos de tempo. Volto a questionar você, Filipe, como é que surgiu essa ideia? Vamos começar da ideia inicial. Como é que tudo isso começou? A ideia desse dispositivo surgiu da interação... esse foi um trabalho realizado na Universidade da Califórnia, e do qual eu participei no meu período de pós-doutoramento, Universidade da Califórnia em Berkeley. E a ideia desse dispositivo surgiu quando pesquisadores da Escola de Engenharia Elétrica de Berkeley começaram a interagir com médicos da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia em São Francisco. Então, os médicos colocaram a necessidade de um dispositivo que detectasse precisamente e quantitativamente a velocidade com a qual uma ferida na pele está cicatrizando. Mas por quê? Porque isso é feito de uma maneira, pelos médicos hoje em dia, nas clínicas e hospitais, de uma maneira muito rudimentar ainda. Eles se utilizam ou de fotografias, o que pode envolver uma série de problemas, por exemplo, se você tirar fotografias com foco diferente, de distâncias diferentes, você não tem uma precisão grande na determinação da cicatrização, do formato da ferida, ou feito com transparências, com filmes plásticos na qual você circunda com uma canetinha o perímetro dessa ferida. Então, é muito rudimentar e muito pouco preciso. E eles colocaram essa necessidade, então a equipe da engenharia passou a pensar numa forma de como fazer isso quantitativamente. E você foi apanhado na onda. Isso, como é que aconteceu isso aí? Eu fui fazer esse pós-doutorado na Universidade da Califórnia justamente para começar a trabalhar com técnicas de impressão e fabricar o biosensor, do qual a gente falou no primeiro bloco. Isso. Mas depois de ter feito o biosensor, eu ainda fiquei mais um ano lá e foi nesse segundo ano que eu fui envolvido nesse segundo projeto da cicatrização das feridas. Filipe, novamente foram aplicadas as técnicas de impressão que nós falámos na primeira parte, mas agora sobre uma placa flexível que é descartada após o uso. Aliás, é quase a mesma coisa que nós quando falámos na primeira parte do programa. Explica um pouco qual é esse processo agora de detecção elétrica das feridas, a quem se destina e qual o objetivo principal. Certo. Eu acho que eu trouxe aqui alguns protótipos que ilustram bem o que foi feito nesse trabalho. A detecção da cicatrização é feita pela medida do perfil elétrico da pele. Certo. Então, uma pele saudável tem um perfil elétrico, uma pele com a ferida tem outro perfil elétrico, e pelo contraste desses perfis, você pode mapear a própria ferida. Entendi. E a placa concebida para fazer a medida dessa propriedade elétrica, que é a impedância que a gente chama, é essa aqui verde, que foi primeiramente fabricada numa placa de circuito convencional. Certo, uma placa rígida. Então, né? ela é rígida e ela tem várias camadas. E ela tem a disposição dos eletrodos que a gente precisava. São eletrodos metálicos, não é? Portanto, essas conexões é tudo metálico. Exatamente, eletrodos de ouro. Só que essa placa, como você pode imaginar, Rui, para aplicação
na superfície da pele e de uma ferida, ela é um pouco agressiva por ser rígida, né? E ela não se conforma bem à superfície da pele, que não ela não acompanha as curvas do corpo humano, não é? Quase todas as superfícies do nosso corpo, elas não são planas, elas são curvas. Exatamente. Então, esse foi o grande interesse em se desenvolver uma versão impressa e flexível, que é o que está aqui do lado. Então, foi usado jato de tinta para imprimir um circuito de eletrodos e fios para conexão desses eletrodos. Quer dizer, todos esses eletrodos e todos esses fios é tinta. Tudo que está aqui foi impresso com jato de tinta. Não tem nada a ver com filamentos metálicos. É tinta metálica. É tinta metálica, mas não é o metal que é utilizado nessa verde, né? Exatamente, foi tudo impresso aqui. E usar a impressão foi muito importante no desenvolvimento, porque, como vocês podem ver nessa terceira placa aqui do lado, o layout dos eletrodos, a disposição desses eletrodos foi mudando muito durante o desenvolvimento. E pelo uso de jato de tinta é fácil acomodar essas mudanças. Você simplesmente muda o desenho e você imprime de outra maneira. Então, essa é a placa que foi usada. Como vocês podem ver, ela é flexível, ela contorna qualquer região do corpo, exatamente, né? Bastante fina. E ela é muito menos agressiva quando você coloca em cima de uma ferida. E nós estamos a falar principalmente não só, mas eu gostaria de destacar aqui porque são realidades que acontecem nos nossos hospitais e até nos nossos ambientes familiares, que às vezes nós temos idosos acamados, nós temos politraumatizados, tetraplégicos, paraplégicos, que precisam de atenção especial, não é? E é exatamente no facto desse tipo de doentes ter que estar deitado muito tempo durante a mesma posição, que pode desencadear uma ferida que não é de fora para dentro, mas é ao contrário, é de dentro para fora. E este dispositivo, ele consegue detectar isso? Exatamente, consegue. Esse não era o objetivo inicial da pesquisa, como eu disse. O objetivo inicial era se monitorar feridas na pele, feridas que já estavam abertas, e ver qual a velocidade com a qual elas estavam se cicatrizando. Nessa imagem aqui, inclusive, a gente pode ver uma ilustração de como esse eletrodo é colocado sobre uma ferida que foi feita artificialmente na pele de um rato. Certo. E como o perfil elétrico que está mostrado aqui na imagem da direita reflete, ele permite você enxergar aquela ferida. Então, a ferida aqui está no canto superior esquerdo desse arranjo de eletrodos. Certo. E na imagem gerada pelas medidas elétricas, a gente vê a própria ferida aqui também no canto superior esquerdo. Então, Filipe, essa imagem que você está mostrando agora é já a leitura da ferida. Exatamente. Me explica um pouco só, eu gostaria de voltar novamente à imagem da direita, me explica um pouco só qual é a leitura que corresponde às cores. Por exemplo, aquela cor... Certo. Eu acho que é laranja, não é? Que Isso. é que determina a ferida, é isso? Isso. Aqui o que a gente está vendo são medidas de impedância elétrica, aquela propriedade elétrica que eu mencionei. E quanto mais para o vermelho, maior o valor da magnitude da impedância, maior a impedância. Então, a gente vê com isso que a região da borda da ferida e dentro da ferida tem uma impedância muito maior. Aqui está a escala, a gente não consegue ver, mas é cerca de 20 mil vezes maior do que a impedância na região onde a pele está saudável. Isso quer dizer o quê, Filipe? Se você fizer a leitura, o que é que isso significa? Isso significa que o tecido está danificado dentro da ferida, o que é um tanto quanto óbvio, mas é o que se reflete na diferença de impedância. E é o que permite, o que está na origem do mapeamento. Porque a gente tem aquele arranjo de vários eletrodos e a gente mede impedância entre todos os pares possíveis. E aqui está plotado justamente isso. E o vermelho quer dizer que... é uma impedância alta. E o amarelo, verde, quanto mais para o azul, impedância baixa. Exatamente. Portanto, o foco... E aqui o vermelho está querendo dizer o quê? Que a cicatrização está sendo bem feita ou que está sendo mal, ou está correndo mal? Está correndo bem ou está correndo mal? Nesse caso, a gente só está mostrando um mapeamento. Você tem que fazer um mapeamento em vários dias e acompanhar como esse perfil está modificando. Evoluindo. Provavelmente, se a ferida estiver fechando bem,
você vai ver que aquela região vermelha vai começar a diminuir no seu mapa. É assim que você Legal. analisa. Legal. E com relação à pergunta que você me fez antes, eu estava dizendo que esse foi o uso proposto Foi a inicialmente. base, isso. Porém, viu-se que esse método, essa tecnologia é muito mais sensível do que se imaginava. Então, além de detectar feridas já formadas, como essa que eu mostrei aqui, ela pode detectar feridas que ainda estão se formando, que não são visíveis a olho nu, mas nas quais já existe um dano à pele. E é aí que entra a aplicação em úlceras de pressão, ou as famosas escarras que você mencionou. Legal. Então, quando a pessoa fica muito tempo acamada, ela tem pressão contra a cama e naqueles locais de pressão se desenvolvem feridas, as escarras. Quando o médico vê essas escarras, normalmente já é tarde demais, porque ele vira um grande problema. Ele tem que tratar, demora meses para cicatrizar aquilo, porque a pessoa está doente, a pessoa está no hospital, que é um ambiente propício a infecções. Exatamente. E esse dispositivo ele detecta a ferida, a úlcera de pressão, antes dela aparecer visualmente. E num ponto no qual, se você aliviar a pressão, a ferida é reversível. Aquela área onde começou a ter dano do tecido, ela vascularizada novamente e se regenera. Começa a regenerar. Então esse foi um uso que não era o objetivo principal, mas acabou se tornando ficou em paralelo, né? Exatamente. Veio em paralelo. Eu sei que o Filipe já começa a fazer esta pesquisa, portanto, esta primeira pesquisa que você mostrou para nós, ela foi junto com a Universidade da Califórnia, mas agora você começa a andar por seus, digamos, a andar independente em termos do Brasil. Explica um pouco essa transferência. Como eu disse, a minha ida para lá foi para aprender as técnicas de impressão e aplicações de fabricação de dispositivos eletrônicos impressos. E é isso que eu estou fazendo aqui agora na USP, no grupo de polímeros. E nesse sentido, desse dispositivo especificamente, a gente está reproduzindo esse mesmo dispositivo aqui e vai trabalhar em outros usos desse dispositivo. Uma ideia é que a gente tente monitorar a aparição de câncer de pele usando essa mesma tecnologia. Mas como preventivamente, é? Isso. Um dispositivo que seja capaz de dizer se manchas na pele são ou não câncer. Essa é uma ideia que a gente tem agora. E que a gente está... É um projeto que vai ser desenvolvido aqui na USP com base na mesma tecnologia. Que bom, Filipe. Você, hein? Que bom. Muito bom. Muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você já tem alguma... Aquilo que eu vou perguntar tem um contorno. E aquilo que eu vou perguntar tem a ver com um problema que ainda existe no nosso país, que é a burocratização de serviços que, por vezes, são essenciais para o ser humano, para a população. Neste caso, a questão que eu vou colocar ao Filipe é sobre se ele tem alguma ideia quanto ao patenteamento deste novo dispositivo, e aqui vem novamente a questão que seria importante, caso esteja num horizonte próximo esse patenteamento, desburocratizar, na verdade, esse tipo de pesquisas que vêm ao encontro do que a sociedade anseia. Filipe, patenteamentos, está alguma coisa no horizonte? Sim, o patenteamento já está sendo feito pela Universidade da Califórnia. E com relação ao horizonte de se ter esse produto no mercado, também já estão correndo iniciativas da parte da equipe médica que estava envolvida no trabalho para se testar em humanos. Então, os testes para demonstrar a viabilidade do dispositivo foram feitos em animais, mas agora estão sendo feitos testes em humanos. Então, pode ser que em pouco tempo esse dispositivo... Pouco tempo. Estamos falando de pouco tempo de quanto? Depende. Para um cientista... Depende. Para um cientista, pouco tempo é quanto? 1 ou 2 anos. 1 ou 2 anos ainda. Mas era essencial que esse equipamento tivesse quanto antes à disposição da Exatamente. população. Eu acho que tem um uso bastante nobre na medicina. Filipe, só me resta o que é que eu posso falar mais? Só me resta agradecer, dar os meus parabéns, os nossos parabéns por todo o esforço, todo o trabalho e toda a criatividade que você teve em construir esses 2 equipamentos que realmente são essenciais para o nosso bem-estar.
Muito obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer ao Dr. Filipe Pavinato pela participação e pelas informações que partilhou com todos nós. Nós esperamos que tenham gostado do programa. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece no rodapé. Contamos com sua participação, pois, de facto, este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá.